Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos relembrar um pouco da aula passada. A aula passada foi falado aqui acerca de dois estilos de vida. Quais são os dois estilos de vida que o ser humano pode viver? Alguém pode responder? Dois estilos de vida, quais são? Alguém lembra? Na aula passada nós tratamos sobre isso. Para Deus, para nós mesmos. Um estilo de vida é viver para Deus. É um estilo de vida. O outro é para nós mesmos. E o segundo estilo de vida é viver para nós mesmos, para nossas vontades. Ou a gente vive agradando a nossa vontade, ou a gente vive agradando a Deus. Porque muitas das vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a minha vontade. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um pai, ele sabe o que é melhor para o seu filho. Por mais que um filho ele diga assim: não, pai, eu quero fazer desse jeito. O pai, a mãe, sabe qual é a melhor maneira a se fazer. Assim é com Deus, irmãos. Então, viver para Deus é obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. É dar crédito à palavra de Deus. Isso nós aprendemos na aula passada. Nós aprendemos também na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo, ele dá 4 exemplos de obediência. Quais são esses 4 exemplos de obediência? Pessoas que foram exemplos de obediência. O primeiro exemplo, o exemplo de Jesus Cristo, um exemplo de obediência. A Bíblia diz que Jesus, ele foi fiel até e morte de cruz. O segundo exemplo de obediência que nós extraímos da carta aos Filipenses é a vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele vai chegar a um ponto da sua trajetória que ele diz assim, já não vivo, mas Cristo Vive em mim. Ou seja, deixou de viver para si, para viver para Deus. Outro exemplo, terceiro exemplo, quem lembra? O jovem Timóteo, discípulo, filho de Paulo. E o quarto exemplo? Então diga comigo: Jesus, Paulo, Timóteo e Epafrodito. Os 4 exemplos. E agora nós vamos entrar no capítulo 3 da carta aos Filipenses. Quem pode ler aí o verso primeiro? Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e segurança para vós. Não, vamos ler versículo a versículo. Resta, irmãos meus, que regozijei-vos no Senhor. Regozijei-vos é o mesmo que se alegrar. Então Paulo está dizendo: resto, irmão meus, que se alegreis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Paulo, ele muitas das vezes
pode parecer repetitivo. Repetitivo é o que ele está dizendo, né? Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Mas por que, irmãos, que ele volta a trazer os mesmos ensinamentos? Aí quem pode ler a parte B do versículo? E é para segurança para vós. Então, por que Paulo está escrevendo novamente as mesmas coisas? Você já viu pessoas que muitas das vezes, por ela querer o bem, ela se torna chata? A pessoa, por querer o bem, ela se torna o quê? Repetitiva. Já ouvi isso aí. Tem pessoas, irmãos, que elas não vêm para o culto de ensino. Você sabe por quê? Porque ela diz assim, eu já sei o que o pastor vai pregar, eu já sei o que o evangelista vai falar, ele vai repetir a mesma coisa que ele falou semana passada. Paulo, muitas das vezes ele parecia o que? Repetitivo, falando a mesma coisa, mas ele diz aqui, isso é para segurança de vós, é para o cuidado de vocês, é para que vocês não caiam no laço do diabo, é para que vocês não caiam em tentação. E agora ele vai entrar no assunto agora. Ele vai entrar no assunto, obrigado, meu irmão. Ele vai entrar no assunto, que é o título aí. Qual é o título aí, presbítero Eliel? Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Então é esse assunto do ensino dessa noite. Qual? Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Obreiros maus, guardar-se dos obreiros maus e cultivar todos os frutos do Espírito. Existe obreiro bom? Sim ou não? Sim. Se existe obreiro bom, existe obreiro? Existe obreiro levantado por Deus? Sim ou não? Sim. Se existe obreiro levantado por Deus, existe obreiro também que não foi levantado por Deus. Existe obreiro, irmãos, que foi levantado pelo homem. Ele foi levantado apenas pelo homem. Deus nunca levantou ele como obreiro. É o assunto que Paulo está tratando na carta aos Filipenses. Guardai dos obreiros maus. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é um bom obreiro, o que é um mau obreiro e o que é um obreiro, como se diz, indiferente. Ele não é nem sol, nem chuva. Ele não faz diferença. Esse obreiro, muitas das vezes, foi levantado pelo homem. Olha, o irmão ali fala bem, o irmão ali tem um estudo, o irmão ali, ele tem uma boa condição social, o irmão ali, a família dele é grande, o dízimo dele é alto, né? O irmão ali,
a gente precisa fazer alguma coisa para não perder ele. Vão levantar ele como obreiro. Esse obreiro não foi levantado por Deus. Esse obreiro foi levantado pelo homem. Fulano é gente boa. O que levanta obreiro, o que diz se a pessoa foi chamada a servir, não é se a pessoa é boazinha, não é se ela canta bem, se ela prega bem, não. Essa ela tem um chamado para ser obreiro. O obreiro levantado por Deus é diferente. Porque passa chuva ou passa sol, ele permanece. O tempo vai mostrar quem é ele. O tempo vai mostrar que as raízes deles estão bem alicerçadas. O tempo, o fator do tempo. Né? Agora, quando o obreiro não for levantado por Deus, certamente esse obreiro irá sucumbir. Certamente esse obreiro, com o tempo, ele irá parar. Certamente esse obreiro, com o tempo, ele irá fracassar. Então, se existe o obreiro levantado por Deus e existe o obreiro levantado pelo homem, será que o diabo também tem os seus obreiros? Sim ou não? O diabo também levanta, irmãos, obreiro. Você sabia? Porque o diabo, ele não quer atingir, ele não quer derrubar quem está pulando o carnaval. Ele não quer derrubar quem está batendo tambor na macumba. O diabo não quer derrubar quem está no pagode. O diabo não quer derrubar quem está no samba. O diabo quer derrubar eu e você. Então, para ele me derrubar, ele precisa de alguém para ele usar. Ele precisa de alguém. Ele precisa enviar alguém. Porque ele não vai se materializar ali, mas ele vai usar alguém. Então, o que ele faz? Ele levanta os seus próprios obreiros. Obreiros que maquinam o mal. Tem nada de Deus na mente dele. Nada. Perverso. Um obreiro perverso. A mente dele é 24 horas maquinando o mal. Então Paulo está dizendo aqui, né? No verso 2, ele diz o que aí, presbítero Eliel? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Vamos lá. Guardai-vos dos cães. Cuidado. Se guardais, cuidado com os cães. Será que, Pamela, esses cães aí é aquele cachorro que a gente passa na rua e ele corre atrás da gente? Hein? Será que esse cão, né? Os cães aí, será que é aquele vira-lata que corre atrás do motoqueiro? Cuidado com o cachorro na rua. Porque tem cachorro, irmão, que ele... Lá na minha cidade tinha uns cachorros que só latia para crente. Cachorro tudo endemoniado. Passava crente, eles iam atrás. Mas não é esses cães que ele está falando. Aqui a gente já tinha uns cachorros ali, né, Vanessa? Que ele só latia para quem fumar maconha. Pessoal que usava droga, passava ali e eles iam atrás. Aí a gente falava assim, uma hora esses meninos vão matar esse cachorro. Mas não é esse tipo de cachorro, esse tipo de cão que o apóstolo Paulo está falando. Cães. Apocalipse, abre lá em Apocalipse 22. Versículo 15. Ele cita também aí essa palavra. O que está escrito aí? Ficarão de fora os cães
prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que anda e comete a mentira. Esse tipo de pessoa, com essa personalidade, os cães, eles não vão entrar no reino dos céus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está dizendo: ficarão de fora. Irmãos, cães é aquele tipo de pessoa que não foi regenerado, não foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. A sua natureza comanda ele, a sua natureza ainda governa ele, porque a partir do momento em que o crente ele é transformado, João 3, né? Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Esse tipo de pessoa não foi regenerado, sabe por quê? Porque ela é raivosa, ela é iracunda, ela é do tipo de pessoa vingativa. Os cães são do tipo de pessoa brava, pessoa que gosta de uma contenda, pessoa que gosta de uma briga, de um pleito, gosta de pleitear, gosta de duelar. Esses são os cães. E a natureza do cristão não é de cão, é de ovelha. A natureza do cristão não é de cão, é de ovelha, ou seja, um animal dócil. Um animal que muitas das vezes não sabe se defender, mas alguém defende ela. Então, a natureza do cristão não é, toma lá, dá cá, não. Você acha por que Jesus disse assim, quando baterem na tua face, vira outra face? Porque a nossa natureza, presbítero Ramon, imediatamente a minha natureza, a sua natureza, é o que? Bateu, levou muitas das vezes a natureza humana. E para isso é necessário o cristão ser regenerado. A pessoa olhar para trás e ver, meu Deus, Deus me transformou, porque no outro tempo eu não suportaria essa afronta, no outro tempo eu não ia resistir à afronta que ele me fez, mas o cão não, aqueles que são cães não, eles não aceitam levar desaforo para casa. Quer comentar, presbítero? Interessante, né? E esses cães aí, quando o apóstolo Paulo fala do cães, não era qualquer pessoa, não. Não era um membro da igreja, não, era obreiro. Olha só. Era obreiro da igreja que estava ali trazendo uma questão a qual o apóstolo Paulo já tinha resolvido, que era da circuncisão. E eles brigavam, né? Brigavam. Partidarismo, né? Partidarismo. Você lembra que na aula passada o pastor falou aqui que na igreja havia partidarismo? E não deve haver. Haviam divisões e não deve haver. Então esses cães, eles fazem parte do quê? Do líder desse partido, da liderança desse partido. São os cães. Você quer ver a natureza da pessoa, se é cão ou se é ovelha, quando ela é confrontada. É quando ela é confrontada. A nossa natureza, ela precisa ser tratada. E como o presbítero Elielto falou, ele não estava falando de membros, pessoas, não. Estava falando de pessoas influentes na igreja. Pessoas influentes. E quando ele diz assim, lá na frente, guardai da circuncisão, lembra que a igreja primitiva, ela tinha dois tipos de igreja, a igreja judia e a igreja gentílica. Eram dois tipos de povo dentro da mesma igreja, que acataram o evangelho, mas existem judeus que carregavam ainda os preceitos do judaísmo,
Então, muitos desses cães estavam infiltrados nesse partido aí, do judaísmo. Porque se o irmão não foi circuncidado, não tem direito à salvação. Não faz parte. E hoje ainda existe muito essa questão, né, irmãos? De partidarismo. Partidarismo, a pessoa... E a igreja não era para ver isso. Porque a graça que está sobre mim, está sobre você também. É a mesma graça. Não é eu ser mais agraciado que você, não. É a mesma graça que está sobre um, está sobre o outro. E esse povo, essa igreja judia, ela se achava melhor que a igreja gentílica. Se achava mais forte. Mais forte, né? Mais poderosa. Deus está com a gente, não está com vocês. A igreja judia era dois povos. Aí se tornava... a gente sempre diz aqui, né, irmãos? O problema está onde? Nos extremos. Nos extremos. O problema está nos extremos. Dois povos. Um era o povo legalista. Povo legalista. E o outro era o povo liberal. Todos dois errados. Porque a Bíblia, ela zela pelo equilíbrio. Pelo equilíbrio. O legalista, ele se agarrava ali na circuncisão, se agarrava ali nas coisas que ele praticava e achava que a sua salvação estava nisso. Aí vem a palavra de Deus confrontar eles, dizer assim, em Efésios capítulo 2, sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. Para quê? Para que ninguém bata no peito e se glorie. Você vai ver pessoas abrindo a boca e dizendo assim, eu estou lutando para me salvar. Coitado. Estou lutando para me salvar. Salvação, irmãos, ela vem pela graça de Deus. É um favor imerecido. E ninguém pode se salvar. Ninguém pode se salvar. A salvação, ela vem pela graça, vem de Deus. Então basta o crente que alcançou essa graça, ele viver como salvo. Pronto. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Fale apenas a verdade a seu irmão. Então a natureza dele é transformada. O que adianta? Eu guardo um monte de preceitos, guardo um monte de questões, mas aí eu quero condenar, eu quero falar, se você não fizer igual a mim, o céu é por esse caminho aqui que eu estou andando. Se você tem pessoas, irmãos, atento que eu vou dizer, tem pessoas que parece que ela tem a chave do céu. Pessoas que parecem que tem a chave do céu. É o porteiro do céu. A porta realmente é estreita. O caminho realmente é apertado. Mas só tem um caminho que leva à salvação. Jesus Cristo. Só tem um caminho. Só um caminho que leva à salvação. Jesus Cristo. Então, se você vem da natureza de Cristo, suas obras são conhecidas. As minhas obras são conhecidas como obras de justiça. Foi isso que João falou: produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus vai dizer assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, qual é o papel da luz? É o quê? É iluminar. É iluminar. Então, se eu estou em contenda, estou em desavença, estou em conflito, tem que fugir. Por isso que ele está dizendo aqui, guardai-vos dos cães, aqueles que
promovem esse tipo de conflito, de partidarismo. Guardai-vos dos maus obreiros. Se existe o bom, existe o mal. Se existe o bom, existe o mal. Se existe o obreiro que foi levantado por Deus, existe o obreiro que foi levantado pelos homens. E existe os obreiros e o diabo. É forte isso, né? Tem até muitas diferenças, né? O obreiro levantado por Deus, ele busca o interesse do reino. Forte isso. O obreiro que é do homem, que o homem levantou, que é Satanás que levantou, ele busca o interesse próprio. Olha só que forte. Deus. Olha só que forte que o presbítero Elielto falou. O obreiro levantado por Deus, irmãos, a preocupação dele é trabalhar para o reino de Deus. Amanhã ou depois, se o irmão sair daqui, ele deixa um legado. Qual é o legado? Pregou o reino. Você não vai estar seguindo homens, você vai estar seguindo o reino. O reino. Porque quem segue homens, irmãos, o que acontece? Quando o homem cai, ele cai junto. Quando o homem para, ele para junto. Agora o obreiro do reino, ele pega assim a alma, a ovelha e mostra, ó, o caminho é Jesus. Esteja aqui, esteja em outro país, esteja em outra nação, aquilo que foi enxertado nele não vai estar condicionado a uma pessoa, a um lugar, a um ambiente. Não, aquilo foi enxertado, porque aquilo que foi enxertado é eterno. Valores do reino, valores espirituais. Valores espirituais do reino de Deus. Então Paulo, irmãos, ele está escrevendo carta. Paulo não estava presente, mas ele está mostrando o caminho. Ele não estava presente, mas ele está falando, ó, cuidado. Em outra passagem, Paulo assim, ó, eu temo que quando eu sair do meio de vós, o que vai acontecer? Entrarão lobos devoradores no meio do rebanho, e não pouparão o rebanho, fazendo vocês de presas. Querendo prender vocês a eles, não à palavra, não ao reino. Então, a irmã morava onde? A irmã Selma? Itaboraí, né? Congregava lá com os irmãos, né? Aí chegou aqui agora, identificou um povo e agora está congregando aqui. Ou seja, ela não está condicionada a um local. Não está condicionada, ela está condicionada a um reino. Então aqui ela encontrou os irmãos. Paulo, quando chegava em outra cidade, ele se alegrava, porque encontrava ali irmãos, né? Então, irmãos, nós precisamos fazer um trabalho na nossa mente, porque a mente ela deve ser transformada, mente renovada. Abre lá em Romanos 12, o que diz lá? Sobre a mente, Romanos 12, verso 1. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, transformai pela renovação do entendimento, para que experimentei que seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Só tem uma forma, irmãos. Lembra que a gente falou das duas formas de viver?
viver para si mesmo, segundo as suas vontades, e viver para Deus, só tem uma forma da gente viver para Deus, é saber qual é a vontade de Deus. E a gente só sabe qual é a vontade de Deus se a nossa mente for transformada. Se a nossa mente não for transformada, a gente vai viver para nós mesmos, para os nossos próprios interesses. Então ele diz assim, ó, não vos conformeis, não tomeis a forma desse século, desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí sim, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Só se a sua mente ela for transformada. Só se a minha mente for transformada, né? Eu vou conseguir ter a mente de Cristo, pensamento de Cristo. Então, Paulo está dizendo agora aos Filipenses, no capítulo 2, guardai-vos dos cães. Nós já aprendemos o que são os cães, né, irmãos? Não é os cães animalzinho, não, tá? Ah, eu não vou ter cachorro em casa porque a Bíblia diz para tomar cuidado com os cães, guardar dos cães. Não é esse animal, não. São pessoas, tá? Facciosas, raivosas, que não aceitam, né? Estão sempre à frente de um partido. Será que hoje, nos dias de hoje, existem esses cães? Existe, e se a gente não tomar cuidado, eles mordem a gente. Porque o cão, ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza amiga, dócil, e ele tem uma natureza animal, né? Animal, que muitas das vezes ataca, muitas das vezes ele fica raivoso, né? Então, são as duas naturezas, e essa palavra cães parte para essa natureza raivosa, animal, pessoa que muitas das vezes ela quer te devorar, né? Então, tomar muito cuidado, né, com os cães. E os maus obreiros, nós aprendemos 3 tipos de obreiro. Dentro do mau obreiro, bom obreiro, existem os obreiros que foram levantados por Deus, existem obreiros que foram levantados pelo homem, pela conveniência, e existem os obreiros do diabo, que muitas das vezes eles também são os cães. Existe isso, irmãos. É duro a gente tratar disso? Sim. Dentro do ambiente cristão? Sim. O discurso deles, dos cães, ele é parecido com o dos verdadeiros. E o que faz a gente discernir? É o discernimento espiritual. Espiritual. O conhecimento da palavra de Deus, que vai fazer você discernir, porque o discurso é o mesmo. É o mesmo. Eles são parecidos. Em outros textos não fala, Jesus não falou, ó, eles vêm vestidos como ovelha, mas o seu interior são lobos devoradores. Perverso. O íntimo é maquinar o mal. O que está dentro não é bom, né? Mas o mal, irmãos, ele só consegue me atingir quando ele se passa por bom, por bem. O diabo não vem de chifre, não vem botando fogo pelo nariz, não vem de chicote, não. O diabo não vem assim, não. Porque se ele viesse assim, quando você visse ele, você falava, está repreendido em nome de Jesus. Porque se olhar para a cara feia dele, você ia repreender ele. Mas agora, como que ele vem? Para um homem casado, ele vem com uma mulher bonita. Para uma mulher casada, ele vem com um homem. Muitas das vezes no trabalho. Para alguém que tem a tendência ao dinheiro, ele vem como cobiça. Ele vem como oferta. Então ele vem buscar a minha fraqueza.
Ele vem assim. Quer comentar, missionário? Amém? Eu estou vendo o missionário ali com a mão assim. Então, irmãos, o diabo, como o irmão está falando, ele vem no sapatinho de algodão. Ele vem no sapatinho de algodão. Aí Paulo diz aqui, ó, eu não me aborreço de estar escrevendo para vocês as mesmas coisas, porque isso é para a segurança de vós, ou seja, é para o alerta de vós, é para vocês ficarem na torre de vigília. Na torre de vigília. A Bíblia não diz assim, orar e vigiar. Só que o vigiar muitas das vezes é muito mais importante do que o orar. Orar sim, tem que orar. Mas se você não vigiar, você ora muito e cai orando. Porque o vigília, irmão, ele não dorme. Ele está sempre atento lá, ó. Quando o inimigo ponta, ele já viu lá da torre, do alto. O mal está vindo longe, 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 longe. Mas quem anda em vigilância, ele já está vindo, o mal vindo longe. Ele já consegue visualizar o mal vindo longe. Então, a vigilância, Paulo está exortando a vigiar contra esses obreiros. Como o presbítero Elielto falou, nesse contexto que nós estamos lendo, esses obreiros faziam parte do grupo judeu. A maior parte deles, porque eles pregavam a circuncisão. Tem que circuncisar. Tem que fazer esse procedimento. Aí o 3 diz o quê? Porque a circuncisão somos Nós que servimos a Cristo, nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Você vai ver, irmãos, a Bíblia sempre tratando uma guerra, sempre, repetidas vezes, uma guerra, mas essa guerra não é nem contra o diabo e nem contra o irmão. Essa guerra é particular de cada ser humano, a guerra do espírito contra a carne. A minha guerra é minha guerra, a sua guerra é sua guerra. Essa batalha se vence através de jejum e oração. Só dessa forma, porque a carne ela quer gritar, ela quer falar, ela quer pular para fora, ela quer muitas das vezes dar o show. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus na carne, não, no Espírito. No Espírito. O que é isso? Servir a Deus no Espírito. A Bíblia diz assim, ó, Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em Espírito e em verdade. Por quê? Porque esta carne aqui não comunica com Deus. Esta natureza aqui não comunica com Deus. Essa natureza aqui ela vai cair. E se eu deixar essa natureza falar, ela vai querer afrontar ao Criador. A natureza carnal é perversa, pecaminosa. E se eu deixar ela sobressair, ela vai querer afrontar o Criador. E por isso Paulo está dizendo que servimos a Deus no Espírito. No Espírito, não na carne. Ó, vamos entender o meio aqui. Pois não. Aqui, o que o senhor está falando aí, portanto, Romanos capítulo 8, versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a lei de Deus, nem a verdade que pode ser. Portanto, qualquer que está na carne não pode agradar a Deus. Pronto. Não adianta, irmãos. A carne não agrada a Deus.
Ah, mas eu chorei. Se foi na carne, foi emoção, você só chorou e Deus não recebeu nada, porque a gente só comunica com Deus no Espírito. Ah, eu gritei, eu bati o pé no chão. Se não foi no Espírito, você apenas fez uma encenação. A carne não agrada a Deus. A inclinação para a carne é o que? Presbítero Ramon, o que você leu aí agora? Inimizade contra Deus. Então, irmãos, esquece esse negócio, tá? Esquece esse negócio. Ah, foi bonito, mas se foi na carne, Deus não recebeu. Porque o que comunica com Deus é o Espírito. É o Espírito. E para você comunicar com Deus, ó, preste bem atenção. Corpo, alma e... Nós somos ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Tem pessoa que acha que é só o corpo. Mas não. É corpo, alma e espírito. O corpo, essa matéria, não comunica com Deus. A alma, aonde estão as emoções, não comunica com Deus, porque a alma comunica com o espírito. O corpo comunica com a alma. O corpo não comunica com o espírito. Então há uma barreira. Há uma barreira. O corpo, ele está no meio. O espírito comunica com Deus. E o que comunica com o espírito não é o corpo, é a alma. E é a alma que está no meio. Perdão, a alma que está no meio, porque ela comunica tanto com o espírito e tanto com a carne. É por isso, irmãos, que quando a pessoa ela está depressiva, quando a pessoa ela está angustiada, a sua alma está doente, isso reflete no seu corpo e no seu espírito. Você está abatido, você emagreceu, seu semblante está caído, mas o problema está na alma. O corpo ele está apenas revelando. E o que comunica com Deus é o Espírito. Nós só conseguimos agradar a Deus em Espírito. Então, eu ainda vou trazer um estudo desse. Corpo, alma e Espírito é muito forte. É muito forte. Eu comecei ele, mas ainda não concluí. Mas é muito forte esse estudo sobre corpo, alma e Espírito. Você vai ver que o teu corpo, a importância que tem no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim, glorificai a Deus nos vossos corpos carnais, ou seja, o corpo também glorifica a Deus. A forma que você anda, a forma que você veste, glorifica e afronta a Deus. Glorifica ou afronta a Deus, porque tem pessoas que acham que Deus só quer o coração, né? Deus só quer o coração. Aí eu falo, Deus quer o coração sim, mas as pessoas falam isso porque não entregaram o coração a Deus. Porque quem entrega o coração a Deus, entrega todo o seu ser. Basta você entregar o coração a Deus. Porque a Bíblia diz que do coração procede todas as saídas da vida. Então, se você entregou o coração de fato, de verdade, você entregou sua vida a Jesus. O que Ele pedir não vai ser pesado para você. Então, aprenda isso, irmão. Servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Nos gloriamos em Jesus Cristo. Romanos vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quando você glorifica a Jesus, o Senhor te glorifica, Ele te exalta. Quando você glorifica a Jesus, você fica em evidência. Basta o homem ter relacionamento com Jesus, irmãos. Basta a mulher de Deus ter relacionamento com Cristo. Se você tem relacionamento com Cristo, isso já basta.
para toda a sua vida espiritual ser bem sucedida. Toda a sua vida espiritual ser bem sucedida, porque você glorifica. Paulo está dizendo aqui, versículo de número 4, versículo de número 3: servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. O que é isso? É Jesus vir na frente. É Jesus, ele vir na frente do seu ministério, ele vir na frente da sua ministração, da sua palavra. É quando quererem glorificar você, você glorificar Jesus. Quando quererem exaltar você, você exaltar ao Senhor Jesus. Então nos gloriamos em Jesus Cristo. Quem anda com Deus, irmãos, quem anda com Deus é bem sucedido. Quem vive uma vida de intimidade com Deus é bem-aventurado, porque Deus cuida de tudo. Às vezes a gente se preocupa tanto, né? Isso serve para mim, para todos nós, né? A vida, ela vem muitas das vezes para nos sufocar. Nos sufocar. A pessoa muitas das vezes não tem tempo para orar, tem tempo para jejuar, tem tempo para ir na igreja, tem tempo para fazer um propósito, ou seja, um momento com Deus, ela não tem tempo, porque a vida está sufocando ela. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que casar, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir aqui. Ou seja, isso vai roubando a comunhão. E isso, irmãos, isso vem de maneira sorrateira. Agora, quando você dá prioridade a Cristo, você vai ver as coisas desembaraçando. Muitas das vezes desembaraçando, ou seja, o tempo que você fala assim, eu vou perder, não, você vai ganhar. Se você está de joelho, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Você está ganhando tempo. Quando você está orando, o Senhor está trabalhando. Quando você está orando, o Senhor está desenrolando coisas que você ia levar meses para resolver, semanas para desenrolar. Então, por isso que eu digo, a pessoa que anda com Deus é bem sucedida, é bem-aventurada. Deus vai cuidando, ela vai cuidando de buscar a Deus, e Deus vai cuidando da sua vida, porque esse mundo, irmãos, quando a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, o sistema que está aí é esse, qual é o sistema? Sistema a jato, né? A vapor, tudo rápido, o culto tem que ser rápido, a ministração tem que ser rápida, a palavra tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido, porque eu já tenho que voltar, tem que sair, ou seja, nosso tempo está cronometrado. E muitas das vezes a gente já entra querendo sair. A gente já chega querendo ir embora. E a gente fica preocupado. E isso vai roubando, como a missionária falou, a gente vai ficando vazio de Deus e cheio de preocupações desse mundo. Cheio de angústia desse mundo. Então, Paulo está dizendo, né, que não confia na sua carne, olha só, e não confiamos na carne. Paulo está dizendo, mas como assim, evangelista? Eu não vou confiar em mim? Não, é na sua carne, na sua natureza, não confia. Como se fosse uma meritocracia, né? Porque eles, que esse negócio de circuncisão, sim, eles estavam jogando o sacrifício de Cristo lá embaixo. Que efeito não teve o sacrifício de Cristo? Pois é, acaba que a pessoa se agarra o quê? Quem é circuncidado é salvo, e quem não é, é condenado. A mesma coisa, irmãos, a pessoa que fala guardar o sábado, a pessoa eleva ao nível do sacrifício de Cristo. O problema está aí. Se eu não guardar o sábado, se você não guardar, você está indo para o inferno. Né? Aí Paulo vai tratar lá em Romanos, né?
Irmão, um faz diferença de dia, outro não faz, mas aquele que faz não julga que faz, ou seja, que não faz, não condena, não deixa. Então, o problema está em quê? O problema, igual está falando, é você elevar uma prática exterior a algo espiritual, que é o sacrifício de Cristo. É você dizer que aquilo dali vai te salvar. Aquilo dali que vai te salvar, não. Salvação, ela está em Cristo, né? Alguém quer comentar, irmãos? Alguma irmã, irmão? Olha só, Paulo ele está dizendo, sabe o quê? Que ele não confia na sua carne, ele não se gloria na sua natureza. Em um determinado momento, Paulo vai dizer assim, que o seu ensino, porque ele era alguém instruído, era como esterco, mediante a graça, não tinha valor nenhum, né? Não tinha valor nenhum. Pois não. Que me chamou muita atenção. Porque, na verdade, a gente não é nada, né? A gente é pouco. Quem lembra que a gente leu em umas aulas atrás, que Jesus ele foi o maior exemplo, como a irmã está falando, não tem como a gente agradar a Deus na carne, e para a gente acessar o mundo espiritual, é necessário a gente se esvaziar de si. É necessário a gente se esvaziar, porque tem coisas, mano, na nossa mente que atrapalham o agir de Deus. Olha só o que está escrito lá em Filipenses. Jesus, sendo em forma de Deus, Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo aniquilou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus ele desce um patamar da sua glória para agora habitar entre os homens. Só que ele não habita entre os homens como o rei, né? Como o chefe, não. Ele habita entre os homens como servo. Olha só, ele desceu mais ainda. Como líder, ele desceu mais ainda, ele se humilhou mais ainda. Então, muitas das vezes, irmão, essa natureza, ela precisa ser esvaziada. Porque muitas das vezes eu posso ser pretensioso, propenso, orgulhoso, e não tem como eu acessar a mente de Deus, não tem como eu acessar os mistérios de Deus com essa natureza. Então, esse esvaziar-se de si mesmo, Jesus deu exemplo, e Paulo também está dando exemplo aqui. Ele poderia também, Paulo também poderia se gloriar, porque, olha o que ele diz aí, lê para a gente, no verso 4, o presbítero Eliel. Ainda que também podia confiar na carne. Paulo podia o quê? Confiar na sua? Ele podia, porque Paulo não era qualquer um, irmãos. Paulo tinha currículo. Paulo estudou aos pés de um dos maiores ensinadores da sua época, chamado Gamaliel. Paulo era judeu. Paulo foi circuncisado. O problema é circuncisão, eu sou circuncisado. É ser de Israel, eu sou da tribo de Benjamim. É estudo, eu estudei aos pés de Gamaliel. Mas ele viu que tudo isso diante de Cristo era nada. Nada. Lê para a gente, presbiteriano. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha só. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Olha o currículo do apóstolo Paulo, irmãos, como carne, como homem. Vai. Segundo o zelo
perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda em Cristo. Olha só, irmãos. Você já viu aquele ditado? Que o cristão, para subir, ele tem que descer? É algo glorioso isso, né? Quando ele cita isso, né? Porque no final ele vai falar que ele achava que isso era ganho para ele. Aí viu que É o que o senhor falou, que ele viu que isso aí, mediante o sacrifício de Cristo, não era nada. não era nada, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não ser legalista religioso. O que é isso? Legalista religioso. Ah, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Eu sou melhor que a irmã ali, eu sou melhor que o irmão ali. Legalista religioso. Tem que tomar muito cuidado. Paulo viu que tudo que ele tinha diante de Cristo não tinha valor nenhum. Então o sacrifício de Cristo, irmãos, ele tem que estar sempre acima de tudo na nossa vida espiritual. Tem aquele hino, olhai para o Cordeiro de Deus. Isso ocorre muito hoje, né, evangelista? Isso ocorre muito hoje. Às vezes a pessoa tem 10 anos, 20 anos de igreja e se acha... Se apega a isso. Você acha que ele Se apega a isso. já tem todas as experiências. A pessoa se apega. Não, eu já fui no inferno 30 vezes, já fui no céu 58, já desci. Irmão, se ela não se apegar ao sacrifício de Cristo, ela vai descer e subir, ser arrebatada, e no final ela vai para baixo ainda. Mesmo tendo todo o conhecimento e gabarito. Você já viu aquela passagem bíblica que diz assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso acontecer. Ou seja, eram pessoas usadas, que tinham dons, e a pessoa se agarra no dom, se agarra nos mistérios e esquece do sacrifício de Cristo. Esquece. Algo que nem eu e nem você, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a pessoa que mais te ama poderia fazer por você. Ninguém está qualificado, apto a redimir o pecado de ninguém, que dirá da humanidade inteira. Só Cristo pôde fazer isso. Só Ele foi qualificado como justo, limpo, puro, o santo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a mente do cristão, irmão, ela precisa abrir. A mente do cristão precisa abrir. Tem pessoa que a mente dele só comporta esse espaço aqui, ó. Só que a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho para que toda a humanidade, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a mente do cristão não expandir, ele fica aqui, ó, habitolado, religioso. Então Cristo veio para a prostituta, veio para o macumbeiro, veio para o assaltante, veio para o pai de santo, o homossexual, ele veio para o homicida, para o estuprador. Cristo veio para o político corrupto. Cristo veio para aquele que o homem diz que não tem jeito. Foi para esse que Cristo veio. Aí a mente do crente fica bitolado. Vai fechando, vai diminuindo, e não consegue ver o tamanho da obra redentora de Cristo. O tamanho. E quando a gente começa a meditar, a gente chora porque, eu não podia, o irmão não podia, ninguém podia, mas o Senhor pagou o preço, o Senhor subiu. Então a sua vida espiritual, irmão, ela deve ser movida aí. A minha vida espiritual deve ser movida aí, deve ser o alicerce da minha vida espiritual. Tem pessoas que alicerçaram a sua vida espiritual no pastor, alicerçaram a sua vida espiritual na igreja que ela congrega, no irmão que ganhou, que foi um instrumento de Deus para ganhar ela para Jesus,
Tem pessoas que alicerçaram a sua vida espiritual em muitas coisas, mas não na pedra fundamental, que é Cristo. Então, olha só, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Paulo entregou a sua vida, irmãos. Ele doou, assim como Cristo pagou o preço, Paulo também doou a sua pelo Evangelho. Doou a sua pelo Evangelho. Os dois estilos de vida que a gente já viu. Um viver para si mesmo, porque tem pessoas que elas estão na igreja, mas elas estão em busca de um bom casamento, elas estão em busca de uma boa casa, elas estão em busca de uma família abençoada. Cristo pode dar, proporcionar tudo isso, sim. Mas a gente precisa tomar cuidado para não estar trocando, né? Em vez da gente querer o abençoador, a gente quer as bênçãos do abençoador. Aquilo que Cristo pode me proporcionar, aquilo que Ele pode me dar. O que Ele pode me dar? Então eu vou servir. Não, mas o que Ele quer é o que? É relacionamento. O que Ele quer é comunhão, intimidade, você conhecê-lo, eu conhecê-lo. Então, Paulo, quando ele conheceu a Cristo, né, Paulo era propenso, né? Quem veio na terça-feira aqui, ouviu a pregação, né? Paulo era soberbo, né, irmãos? Mas quando ele teve um encontro, ele caiu do cavalo. Ele abriu mão de toda a sua... Saulo era soberbo, Paulo não. Ele era soberbo, até o momento que ele encontrou com Cristo, né? Até o momento que ele encontrou com Cristo. Aí ele viu que só dele ficar cego 3 dias, só voltou a enxergar no dia que chegou alguém enviado por Deus para restabelecer a sua visão. Então daí ele já viu, ele poderia estar morto ou cego. Ele me restituiu. E essa experiência dele foi tão marcante que você vai ver ele falar dela pelo menos umas 2 vezes no livro de Atos, né? Depois que ele teve a experiência, Sim. no decorrer do livro de Atos, ele vai testemunhar dessa experiência marcante na vida dele. Isso aí. Então ele continua. Lê o próximo versículo, presbiterial. Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha só, Cristo Jesus agora é o que dele? Meu Senhor. Meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus. Tudo isso Paulo agora considera como esterco para que ele possa ganhar a Cristo. Se a gente, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Se a gente não colocar Cristo como prioridade no topo da nossa vida, a nossa fé é nula. A nossa fé é vã. Cristo, ele tem que ser mais importante que a minha esposa. Cristo, ele tem que ser mais importante que as minhas filhas. Cristo, ele tem que ser mais importante que o meu pai, que a minha mãe, que os meus amigos. Cristo, ele tem que ser mais importante na minha vida. A partir do momento em que eu rebaixo Cristo a qualquer nível de relacionamento, a minha fé no Evangelho, ela está se desfazendo. Cristo, ele tem que estar no topo, em primeiro lugar nesse relacionamento. Nada pode atrapalhar esse relacionamento. Ah, mas é uma bênção, arrumei uma esposa, arrumei uma namorada, arrumei um namorado, benção. Mas se esse namorado, se essa namorada está te afastando de Cristo, não é bênção, é maldição. Ah, mas Deus me deu um carro.
Se esse carro está tirando a sua intimidade, a sua comunhão com Cristo, não é bênção, é maldição. Está se tornando, pode até vir como bênção. Ah, eu orei e é de Deus, Deus me deu, mas agora esse carro, ele está se tornando maldição na sua vida, porque Cristo agora está abaixo desse carro. Isso acontece? Acontece. Ah, eu consegui um emprego, mas se esse emprego ele está atrapalhando o seu relacionamento, não é bênção, é maldição. Então Paulo, tudo que ele tinha, ele pegou tudo que ele tinha, apresentou a Cristo e disse: isso aqui não vale nada. Pegou seu currículo e fez assim, ó: isso aqui não vale nada, para que eu possa ganhar o reino, para que eu possa estar diante da tua presença. Então, Paulo ele está ensinando o contexto dos maus obreiros, para nós tomar cuidado com os maus obreiros, que ele vai te apresentar muitas coisas, menos o Evangelho de Cristo, menos o Evangelho de Cristo, menos o Evangelho do reino. E o mesmo Paulo diz assim, presbítero Renato, olha, aos Gálatas: se eu mesmo voltar aqui amanhã, ou o anjo descer do céu e pregar para vocês outro evangelho que não seja esse já anunciado, esse evangelho seja amaldiçoado, seja anátema. Ou seja, Paulo ele ainda dá uma hipótese: vai que eu amanhã ou depois eu faço como esses obreiros, né? Quero criar discípulos para mim em vez de criar discípulos para Cristo. Quero me torno um herege. Então, se eu voltar aqui amanhã depois e pregar outro evangelho que não seja esse, não recebam, seja anátema, mentiroso, enganoso esse evangelho. Então, o evangelho de Cristo, uma vez eu ouvi do meu antigo pastor dizendo assim, ó: o evangelho, Reginaldo, é simples. O evangelho é simples. Nós queremos enfeitar o evangelho, mas o evangelho ele é simples. Todas as vezes nós queremos enfeitar, mas o evangelho é simples. A pregação do evangelho é simples. Um homem chamado Billy Graham, um dos maiores pregadores do século passado. Billy Graham, não sei se é do século passado ou desse século ainda, né? Desse século, né? Morreu há pouco tempo. Então, se você ouvir, se você botar para ouvir as ministrações de Billy Graham, são ministrações extremamente simples de se entender. Não tem nada complexo, mas esse homem, com o evangelho simples, ele ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. Ele foi instrumento para ganhar almas para Jesus. Então, Paulo ele está dizendo: olha, eles estão aí, no meio de vós, os cães, os maus obreiros, cuidado. Seja achado, verso 9, e seja achado nele, não tendo minha justiça, que vem da lei, a justiça de Paulo vem da lei, mas que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Existe a justiça de Deus e existe a justiça do homem. A justiça do homem é falha, a justiça de Deus é perfeita. A justiça do homem, né? Você vale aquilo que tem. A justiça do homem. A justiça de Deus não. Você vale aquilo que você é. Então, a justiça do homem, os humilhados são humilhados, os exaltados são exaltados. Mas a justiça de Deus diz o quê? Os humilhados serão exaltados. Aí a Bíblia vem dizer assim: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então hoje, se você chora, você é fraco, emocional,
não tem controle emocional, você não pode chorar. Agora a Bíblia vem dizer o quê? Bem-aventurado aqueles que choram, porque só quem chora sabe o porquê chora, né? Então a justiça de Deus é diferente. Aí, irmãos, eu não vou me prolongar muito, às 9 horas nós encerramos. Vamos mais à frente. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, olha só que interessante Paulo vai dizer, irmãos, da sua caminhada. Não que eu já tenha alcançado. Todos nós estamos numa caminhada. Todo cristão está numa caminhada. É fato que uns já amadureceram, outros ainda estão no processo. Agora, Paulo está dizendo o seguinte: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Você é perfeito, presbítero Ramon? Não falo. Tem alguém perfeito aqui? Eu sou perfeito? Paulo não era perfeito. Por que ele não era perfeito? Ele não era e ele não se achava, né? Mas por que eu e você, Paulo, ele não era e nós não somos perfeito? Não aceitamos a Cristo? Nós aceitamos e nós continuamos pecador. Nós ainda não alcançamos, irmãos, o último estágio. Nós estamos no estágio da santificação. Nós estamos num processo. Por isso, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado em julgar. Às vezes você está num processo mais avançado, o irmão está num processo mais lento. Tenha paciência. Assim como Cristo teve paciência com você, seja longânimo, temperante. Então esse processo, todo homem, toda mulher, quando ele levanta a mão, ele entra por esse processo. Ela entra por esse processo. Então Paulo está dizendo aqui, ó, não que eu já tenha alcançado e nem que eu já seja perfeito. Se tiver alguém perfeito, esse alguém não pode estar no nosso mundo. Não pode. Porque aqui não é lugar de perfeito. Paulo está dizendo, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito. Qual é o último estágio que o cristão ele pode dizer que alcançou a perfeição? É o estágio da glorificação. Nós estamos no estágio da santificação. É um estágio progressivo. É um estágio aonde você está caminhando, aonde eu estou caminhando para se purificar, se limpar, fugir da aparência do mal, fazer o que é reto, fazer o que é bom, abandonar o pecado, abandonar a mentira. Abandonei a mentira, mas caí ontem na mentira. É o processo. Tropeçou, caiu, ergue a cabeça, levanta, continua, dá a volta por cima, prossiga. Caiu, mas não fica prostrado. Ah, mas eu já caí uma, já caí duas, já caí três, já caí 4. Eu já caí muitas das vezes. Mas o Senhor não está perguntando quantas vezes um homem cai. O importante é ele se levantar e continuar a sua jornada. Qual é o papel do diabo? Você caiu. Você caiu, você não pode mais ser crente. Você pecou. Você não pode mais servir a Deus. Você agora é um bastardo. Esse é o diabo. E o diabo tem os seus obreiros. Tem os seus obreiros.
diabo tem os seus obreiros. Vai dizer para você, você não pode mais. Para você não tem mais jeito. Então Paulo está orientando aqui, para se guardar, tomar cuidado com os maus obreiros e com os cães. Então, se Deus te perdoou, meu irmão, se Deus te perdoou, minha irmã, quem é Satanás? Derrotado, condenado, porque ele já está condenado. Ele já está condenado. Quem é ele para dizer que para você e para mim não tem mais jeito? E quem é ele para enviar o filho dele, o filho do Satanás, para dizer que para você não tem mais jeito? Então, Paulo diz o quê? O que ele diz nesse versículo, presbítero Eliel? Não que já tenha alcançado. 12, verso 12. Ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Não que já tenha alcançado, né? Agora o 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que já há alcançado, mais uma coisa faço, que é o quê? Esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Meu Deus do céu. Tem pessoas, irmão, que não conseguem desagarrar do passado, não conseguem olhar para frente, não conseguem seguir em frente. É como a mulher de Ló, ela vive olhando para trás. E quando Deus diz assim, os seus pecados já não me lembro mais, lancei no mar do esquecimento. E Paulo está dizendo que a caminhada cristã é assim. A caminhada cristã é para frente, não é para o lado, não é para baixo e nem para trás. A caminhada é para frente. Prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Quem tem um alvo, ele está em busca de alcançar esse alvo. E nós já falamos atrás, né? O que Paulo largou tudo? Por que Paulo largou tudo? Para ganhar a Cristo. Então, quem tem esse alvo, irmãos, você pode fazer o que for. O diabo pode tentar o que for, mas ele tem um alvo bem estabelecido, ele tem uma fé sólida, uma fé firmada. Então o desejo do diabo é o quê? É te tirar do foco, é me tirar do foco, é me tirar do alvo, do objetivo. Então Paulo diz assim, eu não me canso de escrever, verso 1, não me canso de escrever, não me aborreço de escrever repetitivamente, mas isso é para segurança de vós. Por isso que a palavra é tão importante, né, irmãos? Porque o crente que não estuda a palavra, o crente que não vem no culto de ensino, não participa dos cultos de ensino, qualquer vento derruba ele, qualquer palavra derruba ele, qualquer coisa é motivo para ele estar questionando e parando, retrocedendo, olhando para trás, olhando para o lado. Se o irmão parar, eu paro. Mas Paulo está dizendo que a nossa caminhada é à frente, adiante. O que Deus disse para Moisés? Diga ao povo para trás, para frente. Quando os cães latem, quando ele está falando aqui os cães latem, o que você faz? Quando os cães está passando na rua, os cães começam a latir. Você não vai chutar ele, não? Eu estou de bicicleta, eu levanto o pé. Mas você para? Não. Você continua, né? É isso que os cães querem, irmãos. Que você para ficar brigando com ele, chutando ele, não. Não posso parar, meu filho. Mais você chuta, mais ele fica bravo. E muitas das vezes, se você estiver de bicicleta, aí que você pedala mesmo, para ele te pegar.
É mais ou menos isso aí. Tem cão latindo, mas você não pode parar. Você tem o alvo, tem o objetivo. Tem cão latindo. Aí se você parar, vai ficar ali te morder. Não, pedala, vai embora. Né? Estava vendo vídeo essa semana. Agora os cachorros eles estão tão inteligentes que eles ficam atrás do carro esperando o motoqueiro passar. Quando o motoqueiro passa, eles dão a carreira atrás. Olha onde esse cachorro aprendeu a ficar escondido para esperar o motoqueiro passar. Estratégia, né? Mas tem obreiro assim também, obreiro cão. Ele está só esperando você passar para voar na sua canela. Então, Paulo, lê o texto, lê o título para mim de novo, presbítero Eliel. O assunto. Exortação a guardar-se dos obreiros maus, para cultivar todos os frutos do Espírito. Nós não conseguimos, irmãos, ainda entrar na segunda parte da lição, que é cultivar todos os frutos do Espírito. Nós conseguimos abordar hoje essa parte aqui, ó, exortação a guardar-se dos maus obreiros. Só essa parte aí que nós conseguimos. A parte aí do cultivar o fruto, ele está, parece que o capítulo 4 para frente. É, né? Ele vai citar o exemplo aí do conflito que havia das irmãs, né, na igreja. Ah, sim, verdade, presbítero, verdade. Parece que o capítulo 3 inteiro, ele está tratando aqui, ó. Porque o capítulo 4 ele nem tem epígrafe, ele é o texto. Continua, exatamente. Mas parece que ele começa no verso 17, se eu não me engano. Do capítulo 3 ele já começa a tratar aí acerca da... Não, aqui ainda vai dar mais algumas advertências ainda. Mais à frente? 18, 19 dá alguma advertência contra os libertinos. Sim. Verdade. Então, irmãos, nós paramos aí no verso 14. O estudo fica bom dessa forma. É. E comentando ele, muitas vezes um capítulo a gente vai vencer ele num dia. Verdade. Hoje nós conseguimos ler pelo menos aí, eu acho que eu fui até mais rápido que o pastor, né? Quanto mais cutuca, mais tem. Você vai ver. É verdade, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus, né? Queremos agradecer a presença dos irmãos.